Boa tarde, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel. Aqui é Helder de Araújo, o seu comentador preferido para as notícias impactantes desse momento que nós estamos vivendo. Eu tinha prometido fazer um vídeo extra, falar um pouquinho sobre a Nakba e algumas outras notícias que chegaram, né? Estava dando uma estudada nesse assunto da guerra Israel-Palestina, ou árabe-israelense, né? E já haviam vários conflitos, né? A partir do momento em que o Império Britânico, o sionista, entrou na parada, né? Isso foi quando houve a queda lá do Império Turco-Otomano. Os povos viviam em relativa paz ali, né? Cristãos, árabes, judeus, palestinos, viviam em relativa paz. Se você for comparar com o que tem hoje, a gente pode dizer, nossa, viviam numa paz idílica, paradisíaca, numa paz assim maravilhosa. Posso dizer, né? Porque uma vez que a Inglaterra entrou na jogada e criando as suas fronteiras ali e fazendo impor os seus interesses, né? Que era ainda o Império Britânico, né? O Império ele lança seus braços, né, que nem um polvo, né, e para puxar os recursos que ele necessita para si, né? Esse conceito de império é o conceito de um polvo, né? O que os Estados Unidos faz hoje, né? Ele é um polvo, né? Ele vai jogando seus tentáculos para todos os cantos do mundo, né, e vai puxando cordas, né? E agora está num colapso, né? O Império Americano está colapsando, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Então você vai vendo ali que conforme os conflitos vão crescendo, né? Também depois teve conflitos muito piores, né? Veio a Primeira Guerra, a crise de 29, começou o nazismo, o fascismo na Europa, tal, aí veio a Segunda Guerra Mundial, teve o Holocausto nazista, né? E em 48 é que você teve aquela oportunidade, né? Às vezes é uma oportunidade que você perde, né? Por quê? Porque aí, naquele momento, a ONU, era um momento que a ONU era forte, ela tinha acabado de ser criada. Os povos estavam ávidos para se entenderem, né? Todo mundo estava querendo se entender depois da guerra, né? A Europa estava um fiasco, um fracasso, né? Os Estados Unidos estava dando as cartas, né? E passou a ser a nação mais poderosa do século. Os Estados Unidos lucrou muito com a Segunda Guerra Mundial, né? Ele saiu vitorioso, né? Bom, e aí ele vai reconstruir a Europa e tudo mais. Então, naquele momento, na ONU, 1948, você tem o quê? Você tem a possibilidade de ter dois estados. Você teve ali aquele momento. Eu particularmente, eu acho que foi um erro, né? Do árabe, do palestino, de não ter aceito, naquele momento, a construção do seu Estado. Aí você teria dois Estados, um Estado oficial israelense e um Estado oficial palestino, né? E aí Israel não teria chance de fazer o que ele fez, né? A brutalidade com que ele agiu. Porque pô, esses caras não têm Estado. A comunidade internacional não reconhece que isso aqui é um Estado. O que eu vou fazer? E aí que surge a Nakba, né? No final de 48, então, dois terços da população palestina, cerca de 750 mil palestinos, foram expulsos violentamente de suas terras. Por isso que eu disse, pô, se eles tivessem aceito naquele momento, né? Mas o mundo árabe achava que estava sendo lesado, né, pelos judeus e pela maneira como foi feita como é que a questão da divisão das terras ali, né? Eles achavam que estavam sendo lesados, se recusaram a aceitar, e aí imediatamente, a partir do momento que foi oficializado na ONU, lá inclusive foi um chanceler brasileiro, o último voto, né, o voto de Minerva lá foi dado por um brasileiro lá na ONU, né, e que oficializou a criação do Estado de Israel. Então, no final de 1948, Israel estava tomando posse de suas terras e agindo com extrema brutalidade e a violência que só os povos que passaram por grandes sofrimentos são capazes, né? Bom, isso é uma outra tese, né? Assim, a pessoa que sofre muito, ela está mais predisposta a ser violenta. Não sei, mas no caso eles foram bastante violentos com os palestinos, né? Então eles foram expulsos, né? As milícias sionistas, aí estou falando do Haganah, do Irgun, aquelas milícias absolutamente brutais, né? Que vão dar origem depois ao serviço secreto e à própria IDF israelense, né? As milícias sionistas mataram naquele mesmo ano, 13 mil palestinos, ó, 530 aldeias foram completamente arrasadas, destruídas. As terras foram completamente tomadas. E foi assim que foi declarado o Estado de Israel, né? E é o que fizeram naquele momento. Se sentiam assim, eles se sentiam autorizados a fazer isso, né? A agir com extrema brutalidade. Por quê? Poxa, os palestinos não têm um Estado, nós temos, né? Eles se sentiram assim
imbuídos do poder de coerção que só o Estado dá, né? Porque o poder de coerção é dado pelo Estado, não é isso? O Estado, hipoteticamente, seria aquele elemento assim metafísico, porque na prática muitas vezes não é bem assim, né? Tipo, o Estado é o único elemento dentro da sociedade que tem o poder de coerção, o poder de polícia, o poder de ser bruto, o poder de matar, na verdade, né? Foi exatamente assim que eles se sentiram, mas eles continuam se sentindo assim, né? Agora em 2023, né? Esse é que é o problema, né? Então, nada foi resolvido, né? Pelo contrário, a situação piorou, né? Eu já falei sobre o gás, né? É, ali no Líbano, naquela época, teve um determinado momento, em 2006, Israel estava tirando as manguinhas de fora. Poxa, agora nós sabemos que tem gás lá na faixa de Gaza, né? E a situação começava a ficar cada vez mais difícil para os palestinos em Gaza, né? Então eles começaram a ir nessa direção, né? Na direção dos campos de gás, tem minério, pensando já na ideia do porto de Gaza e tudo mais, e foram tirando as manguinhas aí, encontraram, batendo de frente com quem? Com o Hezbollah, no sul do Líbano. O Hezbollah chegou e falou: vocês acham que vocês vão pegar o gás dos palestinos? Vocês vão ter que passar primeiro por cima de nós. Foram levar uma surra. Israel levou um pau do Hezbollah. Aí em 2006. Por isso que eles respeitam o Hezbollah. E o Hezbollah é uma força bastante superior ao Hamas, hein? O Hezbollah não é de brincadeira, né? Então, agora, eu já te falei no vídeo anterior como é que foi feita a divisão entre os interesses dos Estados Unidos, que é o IMEC, né, o India Middle East Europe Economic Corridor, né, que é o corredor aí que vai integrar o Oriente Médio com a própria Israel, né, e com a Europa, né, e com a Índia, né. Olha, sinceramente, a Índia ela tem um pé lá no BRICS. Então você toma cuidado aí, senhor Biden, antes de senhor fechar negócio aí com o Yahoo, tá? Porque ainda tem um pé lá no BRICS, hein? Olha que você vai estar construindo tudo aí, depois o chinês ele pega, hein? O chinês ele pega, ele faz engenharia reversa, hein? Ele acaba tomando conta disso aí. E aí, para onde vai o petróleo dos Estados Unidos? Já era. Aliás, tem uma frase aqui, ó. Robert Kennedy Jr. cresceu muito, porque é da família Kennedy, né? A família foi extremamente perseguida pelo Deep State nos Estados Unidos, inclusive chegaram a assassinar o presidente dos Estados Unidos, né? Na época da crise dos mísseis em Cuba, em 64, né? Ele falou o seguinte, ó, Israel é como você ter um porta-aviões permanente no Oriente Médio. Olha que maravilha. Se Israel desaparecer, a Rússia, a China e os países do BRICS mais controlarão 90% do petróleo do mundo. Isso seria catastrófico, cataclísmico para os Rockefeller, né? E também lá para os Rothschild também, né? E também seria uma catástrofe para a segurança nacional dos Estados Unidos. Tá? Então agora vocês estão entendendo por que é tão importante que Israel esteja ali naquela região, porque os árabes, eles sabem que o petróleo está na terra deles. Ao mesmo tempo tem muitos bases, né, militares americanas ali espalhados por tudo quanto é lugar, né? Ah, uma coisa muito interessante aqui, ó. Hoje, ó, essa notícia é de hoje, ó. Notícia que células terroristas do Hezbollah estão no Brasil. Imediatamente eu fui investigar, fui dar uma estudada no assunto, né? E eu sei quando que o assunto já chega bichado para nós, né? Quer dizer, claro que é uma notícia plantada, né? Não tem célula terrorista do Hezbollah, coisa nenhuma. Aí depois de umas horas vem brasileiros que são simpáticos à causa do Hezbollah no Brasil, não sei o quê. Quer dizer, já começa a mudar o discurso, né? Mas a notícia é plantada, né? Pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Leia-se CIA, Departamento de Estado dos Estados Unidos, leia-se CIA, né? Para forçar a implantação de bases militares yankees no Brasil, eu começo implantando a ideia: ah, vocês vão ser atacados pelo Hezbollah. Nossa, nós vamos colocar umas bases militares aí, tá bom? Nós vamos proteger vocês, né? Nós vamos proteger, né? Quer dizer, a raposa quer cuidar do galinheiro, né? Quer dizer, isso aí seria o fim da República Federativa do Brasil. Porque na hora que os yankees meterem bases militares aqui, nós estamos no meio do conflito, né? Então é bom a gente ficar fora disso, né? Completamente fora disso. Para terminar o vídeo, saiu uma notícia lá da Al Jazeera, né, que é uma mídia assim que inferniza a vida dos sionistas, né? Porque é uma das principais mídias árabes e ela é bastante séria, faz um trabalho investigativo de ponta, né? Ele demonstrou o seguinte: a Al Jazeera ela fez um trabalho investigativo, jornalístico,
demonstrou que não havia um único túnel do Hamas sobre os hospitais que foram explodidos pelos sionistas nas últimas semanas em Gaza. Você sabe, foi quando explodiu um determinado hospital lá num determinado momento que o mundo veio abaixo e falou, não, peraí, pô, esses caras estão explodindo hospital, escola, igreja, mesquita, igreja católica, né? Inclusive a igreja católica mais antiga, a terceira mais antiga do mundo, né? E explode com as pessoas rezando dentro, né? Pô, tem alguma coisa errada, pô, né? Quer dizer, os caras estão dispostos a tudo, né? Para varrer essa região, para expulsar os palestinos de lá, estão dispostos a tudo, por exemplo, a empilhar corpos de crianças, né? Então aí não tinha, né? Não tinha túnel nenhum ali embaixo, né? O que acontece quando um atirador aí, por exemplo, você tem o famoso sniper sionista, o Barid Yariel, da unidade Givati, né, de elite israelense, né? Foi abatido ontem por um atirador do Hamas. Notícia que chegou também, né? Porque uma coisa é você soltar bomba em prédio, em hospital, em padaria, em supermercado, né? Outra coisa é você enfrentar um oponente armado, né? E aí foi o que aconteceu, né? Então, as coisas não são fáceis, né? Bom, pessoal, é isso aí, um vídeo extra aí. Espero que vocês gostem. Amanhã tem mais, né? Vamos continuar. Vamos continuar nossos vídeos aqui, comentando as notícias. E também passei a seguir um. Como é que chama? Garland Nixon. Garland Nixon. Passei a seguir. É bom para treinar o inglês, pessoal. Garland Nixon é um cara articulado, sabe das coisas. O último vídeo dele tem 1h10, mais ou menos. Eu assisti agora há pouco. Você quer saber o que está acontecendo realmente nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é tudo isso que está acontecendo? E você bota a legenda em português, não, você bota a legenda em inglês mesmo. E o cara vai falando, você vai lendo aquela legenda, você vai treinar seu inglês. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Obrigado pela presença. Até a próxima. Fiquem com Deus.